Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje eu vou conversar com o Fernando Augusto de Souza, zootecnista, gerente de produtos da ICC. E nós vamos falar a respeito de técnicas que minimizam o estresse térmico das poedeiras. Fernando, seja muito bem-vindo. Um prazer receber você aqui nos programas e no podcast. Divino, eu que agradeço. O prazer é todo meu estar aqui, podendo conversar com você e com toda a sua audiência. Meu amigo, eu lembro que quando eu fazia um curso de técnico agrícola, lá na década de 80, há muitos anos atrás, eu lembro que naquela época nós tínhamos bastante frio nos meses de junho e julho, e às vezes um pouquinho até de agosto. E era um problema danado com as poedeiras. Então, esse estresse era evidente naquela época. De lá para cá, as coisas não mudaram? Continua do mesmo jeito? Divino, esse é um ponto muito interessante da gente falar, porque normalmente quando a gente fala em estresse térmico, a gente está falando só de calor, né? A gente lembra do calorão, tudo, só que a gente esquece um pouco da época do frio. E a época do frio é extremamente desafiadora, porque se a gente pega do centro-oeste, sudeste para cima, o nosso inverno é um inverno seco. Então a gente tem a questão das baixas temperaturas e tem também a questão de alguns problemas respiratórios. Então é um problema ainda, sabe? Ainda continua sendo um problema. A gente tem alguns galpões mais tecnificados ou não, mas a grande realidade ainda são galpões abertos, então a gente está suscetível a esses efeitos negativos do estresse térmico, principalmente considerando essa parte do inverno. Há quanto tempo você trabalha com aves? Ó, eu trabalho com aves, eu tô no mercado, na parte. Depois, eu já comecei na faculdade, né? Eu comecei na faculdade em Uhum. 2003, trabalhando já com aves, diretamente com aves. E no mercado eu tô há 12 anos. Depois que eu saí, eu fiz meu mestrado, né? Fiz meu doutorado, tudo com aves Uhum. também. Então vamos falar, eu já tô há 25 anos mais ou menos na parte de avicultura. Foi uma escolha natural ou você, aos poucos, foi entrando e quando viu já estava dentro, não tinha como sair mais? Foi exatamente assim. Foi aos poucos, eu fui entrando, comendo pelas beiradas. Primeiro eu trabalhei na parte de construções rurais, aí indo para a área de avicultura. Quando eu vi, rapaz, eu estava na parte de fisiologia, depois estava na parte de nutrição, e aí não saí mais. Foi assim mesmo, foi comendo pelas beiradas, chegando até lá. E a ICC, quem é essa empresa? Como é que você chegou até ela? A ICC hoje, ela é a maior empresa que faz a parte de processamento de levedura. A gente trabalha com leveduras provenientes de etanol, né? Então, hoje a gente é uma empresa global, a gente está presente em mais ou menos uns 75 países, né? A gente tem centros de distribuição, representantes em várias partes do mundo, e a gente trabalha na parte de levedura. Então, a gente pega a levedura que vem da fermentação do etanol, faz o processamento dessa levedura. Essa levedura ela é extremamente eficaz, assim, ela é extremamente diversificada. A gente tem uma gama muito grande de produtos que podem sair para alimentação animal provindo da levedura. Desde a levedura seca como fonte de proteína, a parede celular da levedura como um imunonutriente para fortalecer o sistema imune. Então, assim, tem muita coisa. E eu cheguei na ECC há 2 anos e meio. Eu sou da parte técnica, né? Comecei na parte técnica, na verdade, aí eu passei para a parte de produtos, né? Que está totalmente relacionado com a parte técnica também, com uma pitada de marketing ali, né? Então, essa Ah, que é a minha função hoje. bacana, bacana. A empresa é de onde? A sede da nossa empresa hoje é São Paulo, né? Mas a gente Ela, tem ela é uma empresa brasileira? é uma empresa brasileira, é uma empresa brasileira. Opa, que É legal, uma cara. multinacional brasileira. A sede, vamos falar assim, administrativa é em São Paulo, mas a Aham, gente tem duas unidades, uma em Jundiaí, que está do lado de São Paulo ali, e uma em Macatuba, uhum, que é no interior de São Paulo. Que são, assim, locais uhum. estratégicos, né, próximos de usinas de cana, tudo, que a gente consegue ter esse acesso às leveduras. Esse negócio das leveduras, isso é algo antigo ou é recente? Rapaz, depende do que a gente for falar, porque se a gente for falar do uso da levedura pelo ser humano, é coisas Hã, assim, há mais de 5.000 anos antes de Cristo, sabe? Então, assim, o primeiro processamento de alimento que o ser humano foi fazer tava a levedura no meio. Aí uhum, tem um pessoal que fala que foi para produzir o pão, tem um pessoal que fala para produzir o álcool.
E os estudos assim, mais antigos dos antropólogos, tudo foi na questão de produção de álcool. Então, o ser humano utilizou a levedura pela primeira vez para a produção do álcool. E com o intuito de fazer bebidas, né? Bebidas alcoólicas e tudo isso, 5.000 anos antes de Cristo. Então, assim, a relação nossa com a levedura é algo, vamos falar assim, é quase uma simbiose. Isso mostra que a relação com o álcool também não é nova, né? Também não é nova. A gente precisa um pouco de alegria e um pouco de comida, né? É álcool e o pão. Mas a levedura utilizada na nutrição animal, ela já é usada há muito tempo? Rapaz, é a mesma. A mesma levedura que a Tá. Saccharomyces cerevisiae que a gente utiliza na fermentação do pão e na fabricação de bebidas alcoólicas, né, cervejas, destilados também, que o processo anterior de produção é por essa levedura, é a mesma. Então a gente utiliza a mesma levedura, que é a Saccharomyces cerevisiae, né, para todos esses processos. O que a gente faz? A gente pega essa levedura que está na usina lá, essa levedura é colocada lá, vamos falar assim de um modo mais grosseiro, ela é colocada com o suco da cana, né, vamos falar assim, aquela garapa, ela vai consumir o açúcar desse suco da cana de açúcar, e ela vai liberar CO2 e vai liberar etanol. O etanol, ele Mesmo é processo da separado, fermentação da cerveja. Eu fazia mesmo cerveja, é isso mesmo. da fermentação da cerveja. E do pão, acontece um pouco disso, só que o foco Isso, do pão ali é a liberação do CO2, né? Vai ficar aquela isso, massa airada, bem fofinha. É a mesma coisa. isso. Quais são os principais impactos do estresse térmico na saúde e na produtividade das poedeiras? Olha, afeta assim 100%. Tanto a gente falando quanto estresse por calor, quanto estresse por frio, vai afetar, porque há uma mobilização, assim, todo o metabolismo energético dessas aves Hum, é alterado. Essa ave, ela precisa, como se diz, ela por ser um organismo que mantém a temperatura corporal constante, tudo vai ser voltado para manter essa temperatura. Ela está num ambiente frio, ela vai ter que manter a temperatura dela constante, ali em torno de 39, 40, 41 graus. Então, ela vai mobilizar tudo no organismo dela, não vai ser mais para produtividade. Então, ou seja, ela não vai mais mobilizar o que ela está consumindo de nutrientes ou o que ela tem de reserva corporal para a produção de ovos. Ela vai mobilizar uhum. para manutenção da temperatura corporal. E isso acarreta, assim, uma série de fatores bem ruins, né, no caso, que Hum. seria o quê? Primeiro, vai ter a queda de produção. Segundo, alterações de hormônios, alterações metabólicas, o sistema imune dessa ave vai ficar muito mais debilitado, vai ter uma imunossupressão. Então é porta de entrada para doenças, né? Assim, o estresse térmico vai causar uma dor de cabeça para o produtor ali. Isso é um fato. Viu? Qual é a temperatura ambiente, Fernando, que já pode provocar hipotermia nas galinhas? Se a gente considerar ali que a faixa de temperatura ideal para essas galinhas Hum, seria ali em torno de 20 a 25 graus, mais ou menos, a gente pode falar que em algumas temperaturas abaixo de 15 graus já começa a ter algum problema ali, sabe? As temperaturas certo. abaixo de 15 graus, essa galinha ela já vai ficar um pouco mais, vamos falar assim, um pouco mais amuada ali no cantinho dela, tentando manter a temperatura dela. Igual gente, né? Igual Mesma gente, coisa, né? mesma coisa, não muda. É, não é diferente não. Só que a gente tem uma vantagem. Hoje, se você pegar Hã, as criações de galinha, né? A maioria das criações hum, é feita em 95% hoje no Brasil de criação de galinha de postura é feita em galpão e uma grande parte dessa percentagem é em gaiola. Então a galinha, ela não tem outro mecanismo que não seja o controle que a gente proporciona do galpão para ela se manter na temperatura corporal. Por exemplo, ela está no campo lá, ela consegue, ela vai, ela, ela faz um montinho de terra ali, ela cisca, ela vai no ninho, né? Na gaiola, uhum. não. Ela não tem muita opção ali. Tá mudando esse negócio de gaiola ou não? Porque eu vejo um clamor aí do pessoal, tal, falando de bem-estar animal e tal, e aí você já compra ovos de galinhas soltas, esse negócio todo. Divino, assim, no Brasil, se a gente for falar em Brasil, ainda é um nicho muito específico. Por quê? Hum, Porque a gente está falando assim de um país que o acesso ao alimento é uma coisa, não é tão fácil, sabe? Você uhum. tem questões de renda, questões de muita coisa. Às vezes você pagar ali 30, 25, 30 reais numa dúzia de ovos de galinha solta,
A pessoa não tem condições, ela prefere pagar 10, 12 reais numa dúzia de galinhas criadas em gaiolas. Quando a gente Uhum. pega para ver outros países, eu estive no Canadá semana passada, lá sim, lá já é uma situação oposta. Lá você pega 80% ou é galinhas criadas em gaiolas enriquecidas, né? Que tem que ela pode andar, que ela tem algumas coisas ali que ela consegue manter um comportamento mais ou menos natural, ou são de galinhas criadas em cama mesmo, em piso, que ela vai no ninho, bota e volta. Depende muito da Mas você realidade acha dos que é países. é uma tendência? Deve mudar ainda essa questão da gaiola aqui no Brasil, né? Ou deve permanecer ainda por muito tempo? Ó, vai mudar, isso eu falo para você que vai mudar, só que Aham. a gente vai ter aquela mudança lenta e gradual aqui no Brasil. Ao estilo Principalmente brasileiro. ao estilo brasileiro, principalmente, porque a produção de ovos nossa aqui é muito voltada para o mercado interno. Então não tem Ah, uma demanda muito forte para essa mudança. Sabe, que se for, vamos, por exemplo, importação de carne, né? Tem uma demanda para retirada de alguns produtos que não pode ser usado na produção animal. Vai uhum. retirar, porque que o cliente está pedindo para tirar. Agora, como é no mercado interno, ainda vai ter que ter essa evolução. Cara, como é que você vê essas exigências? De vez em quando a gente fala assim: "Ah, a União Europeia está exigindo um monte de coisa, quer que a soja não sei das quantas, não sei o quê, a Amazônia não pode nem tá produzindo soja na Amazônia, mas os caras estão falando que Exato. tá, né". E E aí vira. o gado e vai, né, enfim, toda hora tem uma exigência nova. Como é que você percebe isso? Divina, dois pontos. Algumas realmente têm sentido, sabe? Algumas realmente têm Hã. sentido, que vem para Tipo? melhorar, que vem para Tipo o quê, por exemplo? algumas medidas de bem-estar animal, por exemplo, que Hum. você observa que quando você aplica algumas medidas de bem-estar, você tem um ganho de produtividade. Por quê? Porque o Uhum. animal está se expressando melhor ali. Agora tem outras coisas, cara, que é puro lobby. Eu estava num evento no Canadá Hã. essa semana passada. Cara, teve uma palestra de um pessoal do USDA, que é o órgão Hã. dos Estados Unidos Uhum. lá, né, Aham. falando assim, mas em vez de falar da soja americana, eles era para descer a lenha na soja brasileira, falando que é soja produto de desmatamento, que Aí. é soja produzida em área de desmatamento e tal. Então, assim, tem os 2 pontos. Tem um ponto que realmente algumas coisas fazem sentido e tem um ponto que é um lobby internacional. Então a Uhum. gente tem que estar nessa balança sempre ali vendo o que é uma coisa e o que é outra. É, tem muito ativismo nessa área, né? Tem muito, cara, tem demais. Principalmente você pega países, assim, países europeus, alguns países, Canadá é muito influenciado por isso, algumas regiões dos Estados Unidos também, principalmente os grandes centros, né. Então tem muito ativismo, tem muito em cima disso. É, na verdade tem muito cara chato aí fora, muito cara fora da casinha, viu? Exatamente. E cara que nunca entrou num galpão, nunca viu uma ave na vida, Não, o pior é isso. não, não, não. Vamos voltar nas galinhas lá, que eu acho que faz mais Ai, sentido do que ficar falando desses chatos aí. exato. Quais são você falou que as galinhas ficam mais vamos falar do frio, né, então elas ficam mais amuadinhas, tal, mais quietinhas, né, igualzinho a gente fica também quando a gente está com frio. Quais são os sintomas de hipotermia em poedeiras e como é que eles podem ser identificados precocemente? Isso é bem interessante. Como, assim, essa galinha ela tá num ambiente ali que ela tem que se adaptar àquela realidade para poder manter a temperatura corporal dela. Primeira coisa, essas galinhas vão ficar um pouco mais amuada, elas tendem a ficar mais agrupadas também, mesmo que esteja, por exemplo, dentro da gaiola, uma gaiola tem uma certa densidade ali, umas 5, 6 Uhum. galinhas dentro daquela gaiola, elas tendem a ficar mais agrupadas, elas tendem a reduzir a movimentação delas. Entretanto, a questão, assim, da conversão alimentar, que é o quê? A produção dela de ovos em relação ao que ela está comendo, vai ser muito afetada. Por quê? Porque essa galinha ela vai comer mais para tentar gerar mais calor interno, para tentar manter essa temperatura corporal dela, né. Uhum. Então, ela vai comer mais, vai gerar calor corporal e vai produzir menos. Então a primeira coisa que a gente vai ver, além dessas questões comportamentais, né, é uma redução na produtividade. Ela vai ter uma queda drástica na produtividade, dependendo do estresse térmico que essa ave está passando. Então esses, assim, são os pontos, assim, muito visíveis, sabe, uma coisa muito clara. É claro que tem alterações Uhum. fisiológicas, vai ter alterações de sangue, só que, assim, o produtor não vai lá fazer um exame de sangue na galinha, né. Lógico, Ele lógico. vai ver o que está acontecendo. Então isso Uhum, é bem visível. Essa parte é bem uhum. visível. É, e à medida que as pessoas vão convivendo com isso, trabalhando com isso, eles aprendem, né, no visual eles já Exatamente, sabem, né. exatamente. Uma galinha produz quantos ovos em médias por ano?
Ó, na verdade a gente considera um ciclo dela, né. Ah, Hoje é? tem Como é que é o é o ciclo? ciclo, Conta pra é o gente aí. ciclo. Hoje a gente pega uma galinha de postura, ela Hã. tem uma vida útil, assim, uma vida produtiva de aproximadamente entre 80 a 110 semanas. A gente depende muito do sistema de manejo, de como que Eita, é, vamos mas vamos fazer mas conta para isso aqui. ó, você pega aí um Quantos ano que é meses umas dá isso? 50 e poucas semanas, dá Ah, uns tá. 2 Dois anos, praticamente 2 2 anos. anos, 2 anos. Uhum. Entretanto, dessa vida produtiva, essa galinha vai começar a produzir ovos mesmo a partir da 17ª, 18ª, até a 20ª semana. Porque antes disso ela ainda é Hum. jovem, né, então ela está desenvolvendo todo o sistema reprodutor, ela está desenvolvendo tá tendo aquele desenvolvimento corporal dela, né. Então ela tem uma vida produtiva aí mais ou menos da 20ª semana até até a 100ª, no máximo aí, até a 100ª, então umas Tá. Então 2 entre anos 20 a praticamente. 25%, 20 a 25% da vida dela, ela não produz. Exato, entre 20 e 25% mais ou menos, você só investe. Para você Uhum. produzir, para você fazer uma galinha boa, para chegar na fase de produção, essa galinha ter uma condição corporal adequada, ter uma produtividade boa. E a galinha produz ovo todo dia ou não? Ó, a galinha, a gente fala que ela produz ovos quando ela está na fase, assim, no pico de produção dela, ela Hã. produz mais ou menos uns 6 ovos por semana. A gente fala que ela folga no domingo, né. Mas é por causa do tempo da produção desse ovo. O tempo de produção desse ovo ali está entre 26 a 28 horas, né, então um dia vai falhar. Uhum. Então, mas isso é no Entendi. pico de produção, porque a galinha, Aham. ela chega nesse pico de produção ali, que chega a uns 98% mais ou menos, Hum. e vai caindo ao longo da idade dela, até É. chegar ali nos 80, 75, alguma coisa. Então, nesse pico de produção seria mais ou menos uns 6 ovos por semana. Depois que a galinha não está mais naquela produção toda, aí ela é descartada, vai para o abate? No final, ela é. No final, ela normalmente é descartada, vai para o abate, porque não é só o fator produção. Ela começa, Hum. o ovo dela começa a sofrer algumas alterações, principalmente na qualidade de casca. Então, ela começa a Hum. produzir muito ovo com casca fina, os Uhum. ovos trincam com mais facilidade, eles quebram com maior facilidade, né? E esse também é um outro problema. Então, conforme ela vai passando assim, normalmente o tamanho do ovo tende a aumentar um pouquinho e a qualidade de casca tende a piorar. Eu estou te fazendo essas perguntas, logicamente que é curiosidade, eu quero entender um pouco mais e eu tenho Claro. certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo não têm a mínima noção, né, de como é que acontece. Como é que acontece a produção do ovo? Eu sei que, assim, estou fugindo um pouquinho ali do nosso assunto de Aham. manejo, nós vamos voltar nele já já. Perfeito. Não, é perfeito, isso faz todo sentido. Tá relacionado com todo o sistema reprodutor da galinha. E a formação do ovo, o que acontece? Primeiro a liberação do óvulo, né, e durante toda a parte ali do sistema reprodutor da galinha, cada partezinha, imagina um tubo, que esse ovo foi liberado ali, aí começa a acumular, aí tem um acúmulo ali da gema, e cada setor que ela vai passando dentro desse tubo, ela vai recebendo alguma coisa para formar esse ovo, né. Aí ela recebe depois a clara, depois começa uma membrana que forma a casca, depois forma a casca, e a casca ela vai estar 100% calcificada e pronta quando ela entra em contato com o oxigênio. Então é só depois que sai. Então vamos falar assim, o ovo começa lá no ovário da galinha, passa por todo esse sistema reprodutor, sai e ele vai finalizar esse fechamento completo da casca só quando entra em contato com o oxigênio. Então esse processo todo, que sai lá do ovário, passa pelas trompas, passa por todo o sistema reprodutor, sai, leva em torno disso daí, umas 26 horas, mais ou menos. Por que E que o ovo conforme a fisiologia dela, né, a gente está falando aqui, ela tem uma quantidade limitada de óvulos, né, para formação. Ela tem uma quantidade ah, limitada. É muito parecido é com igual a a mulher. mulher, também tem uma Exatamente. quantidade É limitada de muito ovos, parecido né. com a mulher. E essa quantidade limitada de óvulos é que define mais ou menos essa vida útil dela, essa vida Uhum, produtiva dela, né. Então é basicamente isso uhum. daí. Por que que o ovo que a gente compra lá no supermercado não tem pintinho dentro? Porque essa galinha, ela nunca viu um galo na vida. Essa galinha, ela Ele nunca viu um ele não galo. foi galado. Ele não foi galado, não é um ovo fértil. Então ele não foi galado.
ela não viu o ovo, ela não viu o galo na vida dela. Então essa galinha, ela, ao contrário do que muitos falam, isso aqui é bom também a gente ter esse tipo de conversa É, para desmistificar alguma coisa, né? certo. Pessoal, umas coisas que falam, mas a galinha não bota se não tiver galo. Bota se tiver galo. Bota se não tiver galo também. O ovo é a menstruação da galinha. Não é, porque a galinha não menstrua. Quem menstrua são mamíferos, um outro. Dentro dos mamíferos é uma quantidade limitada de mamíferos que menstruam. Então, isso assim, são mitos. A galinha ela vai botar ovo, independente de ter galo ou não. E o ovo que a gente compra no mercado é um ovo não galado. Pense porque você não vai ter um galo ali, que não faz sentido, né, Divino? Você não faz sentido ter um ovo para consumo que ele vai estar fértil, porque vai ter outra ave ali dentro, que normalmente o galo é uma ave mais agressiva. Vai ter vai ter uma vida útil de prateleira que pode ser um pouco prejudicada, que a gente não quer. Então, assim, vai ter uma série de fatores ali dentro que se você tiver um galo e tiver um ovo galado ali, vai complicar muito mais. Por que que às vezes a gente chega no supermercado, na seção onde tem os ovos, e tá um cheiro de podre Tá? terrível? Isso, rapaz, isso, a gente estava falando daquelas mudanças que estão ocorrendo no mundo, né? Uma coisa É. que eu estou vendo nas viagens internacionais que eu faço é que ovos, na maioria desses países, é, Estados Unidos, Europa, são mantidos refrigerados. Eles são Hum, refrigerados a partir do momento que sai da granja e ficam refrigerados durante todo o armazenamento em supermercado, que é. não é uma realidade ainda no Brasil, né? Então, o que que Não. acontece ali? Algum ovo pode estar trincado, ele pode se romper, pode estragar ali dentro, no meio da cartela, você não vai ver isso, mas vai ficar aquele cheiro. Então, assim, são coisas que eu acho que com o tempo vai se justificar. Por quê? Porque, vou ter um gasto maior com refrigeração para esses ovos? Vai ter. Só que você vai ter uma vida de prateleira muito maior desses ovos também, qualidade maior também. Ovo caipira é mais saudável que ovo de granja? Boa pergunta. Não, as perguntas que eu tô Eu, fazendo pra eu te você, né? falo, eu te falo isso porque eu já fui criador de galinha caipira. Tinha muita galinha caipira já. É. E assim, eu tenho mais. Eu tenho mais tranquilidade comendo um ovo de granja do que um ovo caipira. Por quê? Hum, O ovo de granja, ele está numa condição sanitária ali muito mais controlada do que o ovo caipira. O ovo caipira, normalmente, essa galinha ela coloca esse ovo num ninho, às vezes esse ninho está sujo. Igual eu te falei, o ovo, ele termina o fechamento dos poros da casca, né? Daquela cutícula que forma na casca, quando é em contato com o ar. Se esse ovo foi posto num ninho que está sujo, provavelmente você vai ter alguma entrada de bactéria ali dentro, antes desse ovo estar completamente fechado. Na granja, no ovo de granja, você não tem essa possibilidade. Normalmente o ovo já ele está ali, ele é posto dentro da gaiola ou do sistema de coleta de ovos, ele já sai daquele sistema. Então, assim, se for para eu te falar em termos sanitários, eu aposto muito mais no ovo de granja que no caipira. Então, assim, em termos de nutricionais, não tem diferença nenhuma na composição. E isso vale também para o ovo marrom e para o ovo branco. A gente só paga um pouquinho mais hum. caro no ovo marrom, mas a composição nutricional dele é a mesma do ovo branco. Não muda nada. Só a corzinha que muda ali, fica mais Só a bonitinho. corzinha que muda. E o preço. Tá certo. Deixa eu voltar aqui no nosso assunto. A gente estava. O tema, né, nosso aqui é manejo. Então, que estratégias os produtores podem adotar para garantir o isolamento adequado dos galpões? Exato. Isso é um ponto bem interessante, porque reflete muito a condição que o produtor tem do galpão dele, né? É. Não existe assim uma receita pronta, mas, por exemplo, você pegar um galpão que é muito aberto, às vezes você tem que ter um controle de cortina, sabe? Você fecha um Hum, pouco a cortina de um lado que está ventando mais, está entrando mais frio. É, sobe e desce essa cortina, vai fazendo esse manejo de cortina de acordo com a realidade que você tem ali. Se, por exemplo, você chega numa situação que está muito frio, que você precisa ter uma fonte de aquecimento dentro do galpão, aí tem diversas fontes. Você tem sistema via fornalha, tem sistema via turbina de ar, tem sistemas de resistência. Então, depende muito assim, da condição que você tem ali dentro daquele galpão, do que você pode dispor dentro daquele galpão para atenuar esse efeito do estresse térmico, né? E da temperatura em si. Tem um certo limite ali, ou por exemplo, deu um dia de muito frio. Um manejo de cortina ali vai ser eficiente. Eu tô com um mês de frio absurdo aqui. Não, aí você tem que dispor de algum artifício. É bem dependente da realidade do produtor e do que é possível fazer, né?
Que vai servir também para a época de calor, né? Da mesma forma. Exatamente, exatamente. Perfeito, Vamos falar de nutrição. De que forma a nutrição com levedura? Você falou para gente lá no início das leveduras de cana-de-açúcar. De que perfeito. forma a nutrição com essas leveduras de cana-de-açúcar contribui para essa imunonutrição das aves? Perfeito. Não, isso é fazendo um link aqui com essa situação, Hum, com esse tema que a gente está falando de estresse térmico, né? Uma situação de estresse térmico, o próprio nome diz, vai causar um estresse nessa ave, vai causar alterações uhum, fisiológicas. E algumas dessas alterações refletem diretamente no sistema imune. Então, quer dizer, essa ave vai ter uma produção, vai estar afetada a produção de anticorpos dessa ave, vai estar afetada a produção de algumas células de defesa. Então, isso pode ser uma porta de entrada ali para alguma doença, para alguma patologia, que vai piorar mais ainda a situação do estresse térmico, né? Então, o uso da levedura, principalmente quando a gente fala da parede da levedura, que está falando de beta-glucana, mananos ali, ele vai atuar diretamente no fortalecimento desse sistema imune. A levedura, na parede dela, tem uma molécula, que é essa beta-glucana, né? Tem um bichinho ali, vamos falar assim, que quando ele uhum, entra em contato com as células do intestino, essas células reconhecem essa beta-glucana como uma molécula ali e falam, opa, isso é algo diferente, vamos produzir mais células do sistema imune. Quando ela está fazendo essa produção de células do sistema imune, ela está fortalecendo esse sistema imune. Tá? Vamos falar assim, em vez de você ter ali 10 soldados, você vai ter 100. Pode uhum. ser que não tenha um desafio específico? Pode, mas se tiver um desafio, 100 soldados vai ser mais eficiente no ataque do que 10 soldados. Então, quando a gente está numa situação de estresse térmico, há um desequilíbrio no corpo, que algumas substâncias negativas são produzidas, no caso aí radicais livres, esse tipo de coisa, que vai causar um processo inflamatório, e essas células do sistema imune que vai combater esse processo inflamatório. Então, o uso da levedura é muito importante, principalmente nessa parte aí, de auxílio ao sistema imune, regulação assim do estresse oxidativo, né, que é por causa desses radicais livres. Então, a levedura está ligada a tudo isso daí, né? Vamos falar assim, nessa mitigação dos efeitos negativos do estresse causado Uhum. tanto pelo frio quanto pelo calor. Durante o inverno, necessariamente tem que se ajustar a dieta ou não? Ó, é que eu te falei, depende muito do que é esse inverno, sabe? Hum, Às vezes é um inverno assim que você vai ter uma semaninha ali de frio mesmo, você não vai conseguir fazer esse ajuste. Por quê? Por causa da logística, né? Da logística de produção de ração e tudo. O que a gente recomenda é ter alguns ingredientes dentro dessa dieta que possibilite uma resposta mais rápida frente ao estresse térmico, seja por frio ou calor, independente do tempo, do período. Falar, eu estou no inverno, eu tive uma semana que foi atípica, a minha ave vai ter uma resposta adequada. Então, por exemplo, algumas vitaminas, minerais que fazem um aporte, um estímulo ao sistema imune, a questão do uso de leveduras, que é extremamente importante, uso de bicarbonato, alguma outra fonte de sódio também, que é importante. Então, assim, eu não diria para você que seria uma nutrição específica para o período de inverno. Pode fazer, não teria problema, seria o ideal até, só que em termos de logística é difícil. O que eu diria para você é que é uma nutrição específica para responder a desafios, que entendi. seria uma nutrição, seria alguns nutrientes que você utilizaria nessa dieta ao longo de todo o período. Uhum. Aliás, falando em desafios, quais são os desafios mais comuns enfrentados pelos produtores nessa implementação das técnicas de manejo durante o inverno? Olha, principalmente essa questão da manutenção da temperatura, né? Essa questão de você fornecer nutrientes adequados para essa ave, porque esses nutrientes, quando essa ave entra em estresse térmico, o organismo dela, ele vai direcionar esses nutrientes, vamos falar assim, para a sobrevivência da ave, não vai ser para a parte de produtividade. Então, assim, a gente Uhum. conseguir assegurar que esses nutrientes, eles tenham o papel que realmente a gente precisa que eles desempenhem, né? Tanto na manutenção da qualidade de vida da ave, atenuação de efeitos negativos desse estresse térmico, quanto também na parte de produtividade, né? Porque a gente não pode perder isso daí. Então, assim, seria voltado para esses dois lados, a gente tem que fazer esse balanço ali, né? Esse manejo ele vai influenciar positivamente na produção de ovos. Positivamente na produção de ovos. Positivamente. É igual a gente costuma comparar, quando a gente fica falando assim, imunonutriente, Hum. que vai melhorar a imunidade, às vezes fica uma coisa muito distante, né? Aham. Mas que é uma Uhum. coisa tão simples que a gente faz, normalmente, Hum. quando às vezes chega um inverno, um período assim, a gente não começa a tomar a vitamina C,
pega aquelas vitaminas efervescentes, põe no copinho, toma uma vitamina C ou toma algum complexo vitamínico. A gente está pensando nisso. É fortalecer o sistema imune para que, se vier uma gripezinha, a reação do meu corpo vai ser mais rápida. Eu não vou ficar uma semana parado, às vezes eu posso ficar um dia. Então, a intenção de usar esses ingredientes na dieta é a mesma coisa. É chegar ao desafio, ou esse desafio bate e vai embora, ou a intensidade dele seja bem reduzida, quanto se a gente fosse comparar uma situação sem o uso desse tipo de produtos. Qual é a importância, Fernando, de uma água de qualidade fresquinha para as poedeiras? Nossa, isso é o mais importante, cara. A gente costuma falar só de ração, né? De ingrediente, de nutriente. Só que Uhum. o maior ingrediente, o maior nutriente que existe é a água. Eu falo, sem a água, cara, a ave não come. Sem a água, assim, 99% dos processos metabólicos dessa ave vai tá afetado, vai ter algum problema. Uhum. Então, assim, é extremamente importante. Extremamente importante. Outro ponto, quando a gente pega o oposto ali do estresse por frio, estresse por calor, né? A ave, ela não sua, ela não tem glândula sudorípara para suar. Então, o que é que ela faz? Ela tenta controlar essa troca de calor via ofegação. Então, ela começa a ofegar muito para jogar, aí ela joga essa umidade para fora, ela pega um pouco dessa umidade. Então, assim, nesse momento da ofegação, a água também é extremamente importante. Ela começa a Acho que o perder muito. cachorro faz a mesma coisa, não faz? O cachorro faz com a língua ali dele. Ele fica com É, a língua de isso mesmo. fora. É tudo mecanismo de troca térmica, né? Na época do frio, então, essas aves elas diminuem a atividade física delas, né? Você falou que elas Sim. ficam ali mais Mais retraídas. juntinha, mais Isso, camufladinha. mais juntinha. E isso vai fazer com que ela bote menos ovos, então. Também. Isso tanto pela redução, por essa, vamos falar assim, tentativa de manter esse calor do corpo, né? Aham. Quanto pela mobilização dos nutrientes que ela está comendo da ração para manter esse calor do corpo também. Então ela vai diminuir, ela tende a diminuir. Uhum. Se ela estiver passando frio ou calor, ela vai diminuir a produção. Uhum. Isso O é fato. fato de vocês utilizarem essas leveduras de cana-de-açúcar aí para trazer mais resistências para as aves, isso traz algum impacto positivo no meio ambiente? Ó, em todos os pontos, assim, que a gente pode Hum. considerar. Se a gente for pegar a produção animal em si, tanto na parte, assim, nessa parte que a gente está falando de melhoria das condições dessa ave, menor utilização de antibiótico, porque se você tem uma ave que fica menos doente, você vai ter que usar menos medicamento. Melhora na eficácia das vacinas, né? Você tem uma ave ali que está com maior quantidade de célula de defesa, quando você aplica uma vacina, a resposta a esse antígeno ali da vacina vai ser mais rápida. E tem um outro ponto também, Divino, que é o ciclo da produção da levedura dentro do sistema de cana-de-açúcar. A gente está inserido no meio de produção ali que ele é carbono negativo. Ou seja, tudo que a usina produz, que a usina faz, inclusive dentro ali do ciclo da levedura, ela consegue consumir mais dióxido de carbono do que jogar para o ambiente. Então a gente já tem algumas certificações disso, a gente está sendo validado com outras certificações, porque em alguns países é uma preocupação disso, né? Se a emissão de gás carbônico, se a atividade gera carbônico. Em alguns países, alguns fazendeiros já estão sendo penalizados pela produção de dióxido de carbono que eles fazem na propriedade. Então, se você compra um produto que é carbono negativo, automaticamente você está reduzindo um pouco do carbono que você está gerando ali do teu saldo. Então, assim, é 100% ambientalmente correto, vamos falar assim. Cara, eu acho isso tão estranho. Por exemplo, olha onde que eu vou entrar agora. Nada a ver com galinha, mas eu nunca vi ninguém penalizar um dono de um carro a diesel, por exemplo. Exato, cara. Cara, mas tinha que. As regras tinham que ser pau que dá em Chico, tinha que dar em Francisco também, né? Você Exatamente. tá poluindo ali. O cara tem um caminhão, solta um tufo de fumaça dessa grossura, ninguém vai lá penalizar o Exatamente. cara. Tudo bem, na Cara, época de mexer nos documentos do carro, transferência e tal, ele tem que fazer lá sei lá, uns negócios. Mas fora disso, cara, não tem. E o cara joga lixo e não sei o quê, e é isso aí. bagunça e tal.
Ô, Divini, se paga caro, cara. Eu tava conversando com alguns produtores na semana passada lá do Hum. Canadá, e eles falaram exatamente isso, cara. Ele falou, cara, eu tenho que ter um inventário da minha propriedade. Eles vêm aqui, eles mapeiam tudo, eles mapeiam a produção de carbono, e eu pago assim, até em cima do diesel que eu estou utilizando, por exemplo, no trator, eu pago uma porcentagem de imposto. É um imposto mesmo, sabe? E é Que pesado, loucura. rapaz, é um imposto pesado. Agora é o que você Que falou. loucura. O cara que tem sei lá, uma empresa que fica com a caldeira da chaminé ligada o dia inteiro lá, aí é uma vista É, grossa ali, né? não é nem não. Eu tive aí na sua cidade, em Ribeirão Preto, na época da Ah, da AgriShow. AgriShow. Cara, eu passei de ônibus ao lado de um córrego, um riozinho aí. Eu fiquei impressionado com a quantidade de lixo, de coisa. Exato, cara. Cara, ninguém vem cá pegar esses caras que estão fazendo isso aqui, colocando um sofá dentro do rio e multar o Não, cara, né? exato. Não, começa do outro lado, né? Vai ter um riozinho na tua propriedade que você não deixa as margens dele ali, um Você tá reflorestamento, brincando. alguma coisa. Pô, eu falo assim, se tudo funcionasse para o resto, do jeito que funciona para o produtor rural, o Brasil É, ia ser o país mais desenvolvido do mundo. com certeza. Porque a fiscalização em cima do produtor, rapaz, eu nunca vi igual. Eu É um sou, absurdo. eu sou filho de produtor também, sabe? Já trabalhei em propriedade, administrando propriedades, assim. É absurdo, cara. É muita coisa. Bom, nós estamos acabando aqui o negócio das poedeiras, né? Dá para medir, para avaliar o sucesso dessas estratégias de manejo aí contra o estresse térmico? Ô, Divino, é o que eu costumo falar pro pessoal. Você tem Ah, muito jeito de medir. Mas, ah, assim, o que é a melhor medição que tem? É ver como está a sua produtividade. uhum, O seu produto final ali vai refletir muito do que a sua galinha passou, sabe? Teve um processo de estresse térmico ali, eu usei alguns produtos, a levedura, por exemplo, que vai atenuar esse efeito na ave. Se eu conseguir observar uma redução ou um aumento da produtividade, já é assim, eu acho que é o maior fator que a gente observa, sabe? Como eu te falei para trás, eu quero fazer exame de sangue para ver se a parte de imunoglobulina, para ver se a uhum, parte de hormônios do estresse estão circulando. Pode fazer, mas não é uma coisa que vai ser viável. A maior, uhum. a maior, a coisa mais fácil de ver é a produção. Então a gente vai refletir diretamente na produção, sabe? O processo de estresse térmico. Tem muita tecnologia hoje nessa questão do manejo, muita coisa que está sendo adotada de novo? Hoje tem Hum, bastante, cara. Se a gente pensa em poedeira, as soluções tecnológicas chegam um pouco mais atrasada do que quando a gente pensa em frango de corte. é Frango de mesmo? corte, rapaz, é um negócio assim que tá. O top da tecnologia está no frango de corte hoje, em toda a produção animal. Se for falar de Olha bovino, de só. suíno, frango de corte é o que a gente fala que vai aparecer em suinocultura, é o que vai aparecer daqui 15 anos, 20 anos, é o que tem hoje em frango de corte. Em Uhum, termos de tecnologia, de galpão, de entendi. automação. Cara, hoje tem muita coisa. Desde a automação completa do galpão, que você só insere os dados que você quer lá, fala, ó, eu quero que o galpão fica a Uhum, 25 graus, controle de CO2, controle de tudo. O galpão faz tudo sozinho. Véio. Hoje, assim, uhum. mas assim, né? Tudo tem um custo, né? Tudo, Você fazer um tudo. galpão desse hoje aí de frango de corte tá na casa dos muitos milhões. Não tem almoço de graça, né? Não Não tem de tem jeito almoço nenhum. de graça. Não tem de jeito nenhum. Só para gente terminar. E uma das Vá. coisas da poedeira, só para Ah, a poedeira, rapaz, é uma espécie, é um animal extremamente resiliente. Um dos problemas que eu acho que às vezes não tem uma tecnologia em termos de galpão, em termos de isolamento térmico dos galpões, é que a poedeira é muito resiliente. Ela tá no estresse, ela tá produzindo ovos. Ela tá passando frio, ela tá produzindo ovos. Ela tá com um manejo ruim ali, com uma água de qualidade razoável, ela tá produzindo ovos. Cara, é um bicho que é assim, a gente tem que tirar o chapéu pros geneticistas que tá por trás disso aí, viu? o brasileiro consome muitos ovos? Olha, aumentou pra caramba. De você pegar assim, de uns 5 É, anos pra cá, a gente chegou hoje na casa dos 200 ovos ano por pessoa, sabe? é. Então, assim, teve um aumento muito grande, principalmente depois dessa mitigação, né, que falou. Antigamente o ovo era vilão. Aí hoje, Ixi, hoje o ovo fala assim, é o melhor alimento que tem. Então, assim, teve é.
depois desse marketing positivo, que veio da medicina, né? E da turma da academia também, né? E da turma da academia, né? Exatamente. Hoje a gente aumentou bastante, só que ainda tem muito caminho para andar, rapaz. Você pega alguns países aí, Índia, por exemplo, que é próximo dos 400 ovos por pessoa, sabe? Nossa. Estados Unidos, que está mais para cima de 300 ovos por pessoa. Então a gente tem muito caminho para crescer ainda. A questão aqui é que tem gente que está comendo 12 ovos por dia, né? Então... É verdade. É exatamente isso aí. 20 ovos, os caras têm uma refeição de 20 ovos para não aí. É verdade. Meu amigo, foi bom, prosa boa, hein? Prosa leve, prosa Demais. gostosa. Gostei demais da conta. Obrigado, viu? Divino, eu que te agradeço, viu? Pela oportunidade de estar com você, de estar conversando com seus espectadores. Então, assim, para mim foi um prazer estar aqui. Vamos falar mais. Assim que tiver mais novidades das poedeiras aí, traz para nós, nós vamos Opa, conversar mais, tá agradeço. bom? Abraço para você, Precisando, Fernando. Até tamo aí. mais. Um abração. Eu conversei com o Fernando Augusto de Souza, zootecnista, gerente de produtos da ICC. E falamos a respeito de técnicas que minimizam o estresse térmico em poedeiras. Gente, ele contou para a gente aqui a respeito de leveduras de cana-de-açúcar. Eu nunca imaginei que isso fazia bem para as poedeiras, mas é vivendo e aprendendo a cada dia, né? Se você gostou dessa prosa, deixa um gostei para a gente. Ou, se não gostou também, deixe um dislike. Não tem problema não, tá bom? Deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você. Até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.